Good, good evening, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Primeiras Impressões. Vocês viram que eu tô todo bonitão hoje de bandana e tal? É porque hoje vamos falar de motocicleta. Ou melhor, de filme Diários de Motocicleta. É a história de uma grande cientista, uma grande pesquisa científica, aonde dois médicos, um médico e um bioquímico, em 1952, no caso há 70 anos atrás, eles saíram pela América do Sul pesquisando algumas doenças que assombravam a América do Sul. Então, só que eles foram nessa viagem. Tá retinho aqui? Tá. Eles foram nessa viagem. Toda a primeira parte da viagem, eles fizeram usando como equipo de viagem, ou digo equipamento, uma velha motocicleta Norton 500. É uma motocicleta inglesa que ela tem um motorzinho de quase 500 cilindradas. Eu, Duda, acredito que seja 497 cilindradas, vamos dizer. Aquela coisa, a gente nomina como 500. Mas a verdade é que 500 cravado nunca é. Sempre tem o quebradinho. Ou não chega, ou passa. Eu não consegui achar a cilindrada real dessa moto. Era uma moto já de 1930 e algo. No caso, como a gente dizia naquela época, era uma sobra de guerra. Sim, não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, mas foi. É uma motocicleta antiga, hoje em dia, já era na época. Só que naquele tempo, ainda ela era um veículo comum. Então, agora vamos deixar de falar do veículo em si e vou dar um alerta de spoiler do filme agora nas próximas cenas. Primeira coisa, era uma grande pesquisa científica de campo, aonde o Dr. Ernesto Guevara, desculpa se eu puxei um pouquinho o sotaque, ele queria entender, ver mais de perto, ver na prática os tratamentos que estavam sendo ministrados para pessoas com diferentes enfermidades. No caso, na época, na América do Sul, vou censurar, vou dizer as primeiras siglas da doença era Lé, Pi. Entenderam, né? Então, a ideia deles era sair da Argentina e fazer uma volta pela América do Sul. Só que nisso, a gente até hoje em dia, né, vê que
o filme mostra uma realidade de 70 anos atrás. Só deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá. Ele mostra a realidade de 70 anos atrás, porém, ele mostra muita coisa que eu acredito que até hoje em dia seja assim. Ali toda aquela região ali da Colômbia, saindo da Argentina, se não me engano, eles foram para Colômbia ali, para os Andes, aquela parte ali onde fica a Cordilheira dos Andes, ali tudo estava passando por grandes crises e também por exploração de terras. Pessoas que tinham mais tomando terras e meio que os nativos. Tem inclusive uma cena em que colocam que dois caminhões pequenos, que eram os caminhões da época, né? Juntando gente para ir trabalhar em algum treco lá. E os caras que estavam juntando viram os dois, o Ernesto e o Granado, e já se atacaram, ameaçaram de prender eles, que aquilo era propriedade privada. E então, nessa viagem, eu vou dar uma opinião minha antes das primeiras impressões. Eles tiveram contato. A ideia era pesquisa científica de doenças, porque um era bioquímico, o outro era médico. Então, a ideia deles era pesquisar algumas doenças. Porém, entretanto, todavia, eles tiveram contato com diferentes realidades sociais, política e esqueci a outra que eu queria falar. Principalmente com realidades sociais e políticas que eles não estavam acostumados a ver no dia a dia deles. Pessoas que estavam perdendo tudo para os que se achavam os bambambãs. E cultural. Eles tiveram contato com uma outra cultura nos Andes, aonde eles mastigavam lá umas folhas. Eu não sei exatamente o que é aquelas folhas, mas eu imagino que fosse alguma coisa para suprir os problemas da altitude. Porque tem uma parte lá que fica basicamente acima das nuvens. E dali eles estavam indo. Depois tem uma parte, eles estavam indo pro. Eles foram pro passaram pelos Andes, foram pro Chile. O Peru chegaram no. A ideia deles era chegar na Amazônia peruana. Para quem não sabe, acho que todos aqui sabem, se ninguém matou a aula de geografia, a floresta amazônica, ela é gigantesca.
e pega alguns países, acho que é uma das maiores florestas do mundo, e que cata alguns países da América do Sul, não sei se é do Norte também, mas da América do Sul tenho certeza, que aonde tinha, lá tinha um hospital de referência aonde eles iam chegar para fazer as suas pesquisas. Nesse meio tempo, sabe como é veículo, né? Até eles chegarem lá, eles não conseguiram concluir o percurso de moto. Porque a moto deles estava pior que a minha bike. Sem freio. Isso é só spoilerzinho, tá? Problemas no câmbio e caixa de direção. E sabe qual é a melhor tática que eles usaram? Gambiarra. Aquelas motos velhas, caramarra com arame, sabe? Que aceitam tudo. Então, eles faziam isso em algumas partes. Até que venderam aquilo por sucata. Conheceram lá um doutor, aonde mostrou para eles as pesquisas, todos os livros que eles precisavam entrar em contato. Aí depois eles se dirigiram de fato para trabalho de campo mesmo, que eles foram. Como é que eu posso explicar? Fazer essa ação social. Só que não era bem uma ação social. Era a absorção prática de conhecimento. É um trabalho de campo que eu acredito que seja muito importante, porque aquilo que a gente aprende no livro, nos livros, nas coisas, por mais que a gente faça provas e tudo mais, é tudo teoria. Porém, existe uma coisa que é mais importante que a teoria nesse meio, que é a prática. E prática é aquela coisa que só se aprende. A prática o cara só pega fazendo. Já vou ser sincero com vocês. Então, nesse caso, essa viagem do Dr. Granados e do Ernesto, eles conheceram várias realidades e também foram estar cara a cara com a coisa real. Deixaram um pouco de lado a teoria, pegaram a prática. E a prática é bem diferente da teoria, né? Então, acho que essa parte acho que é isso. E agora vamos para o Viz. Opa! Para as minhas primeiras impressões. Bom, eu gostei do filme. Eu já conhecia. Já tinha olhado em outras vezes, antes mesmo de ter o canal, de tudo. Eu já tinha olhado ele algumas vezes. Porém, eu não tinha olhado e dito, vou fazer um projeto. Que é, no caso, o vídeo que vocês vão ver.
que eu vou comentar, eu gostei muito. Primeiro pela aventura, que isso quando eu era mais novo já foi meu sonho. Pode ser que ele esteja guardadinho aqui dentro. Um dia desperte de novo, não sei. Aí só aí não estamos falando de mim hoje. Então vamos lá. Primeiro pela aventura. Depois, por causa disso, de todo o trabalho de campo que estava envolvido, que era para quê? Construir conhecimento significativo para eles. E também o voluntariado, né? Porque, para quem não sabe, quando se vai para essas expedições assim, geralmente são voluntários que vão para absorver conhecimento significativo. Bem, tirando essa parte, que eu gostei muito, e eu também gostei de entender que uma viagem, se é para um outro país, se é para, sei lá, quando a gente vai fazer uma viagem aonde a gente tem que topar com diferentes coisas, o interessante é prestar atenção no que está ao redor. Porque quando é para outro país, aqui na América do Sul mesmo, a gente pode perceber, se não se prender só nos pontos turísticos, que é tudo bonitinho e tal, a gente pode perceber diferenças cultural, política, várias diferenças a gente pode perceber. Então acho isso muito bacana. Eu olhando uma realidade de 70 anos atrás, eu achei assim, para ver como era a realidade do povo nos Andes, povo Inca, na Cordilheira e tal, todos os problemas políticos que eles estavam passando. Eu acho que até por isso o Ernesto virou ativista político, por causa que essa viagem mexeu com ele. No fim do filme eles falam: "Jo já não sou, não sou mais Jo, noi o Jo que conhecia." No caso, o que ele quis dizer com isso? Que ele já não era mais ele, ou não o ele que ele conhecia. Quem falou isso não foi o Ernesto, foi o outro, o cientista, que eu já esqueci o nome dele, eu recém estava falando o nome dele, o Dr. Granados. E bem, uma dica que eu dou, que eu aprendi nesse filme: dia de vento muito forte, se precisa armar uma carpa, procura o lugar onde fique mais protegido e não arma na beira de lago. Por quê? Senão o vento leva. Sabe aquele ventão, tipo, 70, 50 e poucos quilômetros por hora? Procura um lugar protegido. Se tiver com outra pessoa, façam alguma estratégia ali de equipe
Porque é certo que se não for isso, se tiver tipo campo aberto ou na beira de um lago, tiver tipo um descampado muito grande, o vento leva as carpas embora. Como é que tá aí no roteiro carpa? No caso eu falei carpa, mas é barraca. Bem, então acho que era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha gravado tudo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.